vocês. O Senhor já disse, pode pedir que hoje Ele tem para dar. Não é porque sou eu, não é sobre mim, é sobre que hoje o Senhor precisa fazer neste lugar. Eu não saí de São Paulo simplesmente por sair. Eu não vim com a pastora Leia, não recebi esse convite, meu coração ardeu de alegria simplesmente por estar aqui, irmãs. É porque a gente sabe o que o Senhor tem a capacidade para fazer. Eu não tenho poder algum, mas o Senhor, o Redentor, tem. Todas pegaram a sacolinha? Sim. Então agora eu vou deixar você só agora abrir. Você vai pegar só o espelhinho. Seu espelhinho, olha bem agora. Olha bem para você, porque depois você vai olhar novamente. Após tudo isso você vai olhar. Aí no final vocês vão me devolver, tá bom? É brincadeira. É brincadeira. Olhou, abriu, olha bem para você. Mas olha para você. Cada uma olha para si. Tá? Abre seu espelhinho. Conseguiu abrir, minha amada? Olha por uns 5 minutos. Respire assim, ó, fundo, assim, ó. Do que ela viveu. Rancores, mágoa em seu coração. Nós vamos falar sobre Esther dentro do fruto da benignidade. Esther todos nós conhecemos, depois você pode ler a palavra, estudar, mas eu quero que você leia comigo. Alguém pode ler Esther 8:5? Eu gosto de trabalhar assim, pedindo para as pessoas me ajudarem, tá, irmãs? Então eu sempre peço para alguém ler, a pastora Léa já está acostumada comigo. Esther capítulo 8 e leiam o versículo 5, por gentileza. Esther está bem aí no comecinho. Se bem parecer ao rei, e se eu achar graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, ou Agagita, os quais ele escreveu para lançar a perder os judeus, que há em todas as províncias do rei. Amém? Vocês entenderam? Então Deus tem hoje revogação de decretos. Aleluia! Deus hoje vai quebrar decretos que Satanás lançou sobre as nossas vidas. Ele não tem poder e esses decretos hoje eles vão ser exterminados. Eu não vim aqui encher linguiça, irmãos. Eu não sou de encher linguiça. Então nós vamos fazer um trabalho hoje. Você pode ter certeza. Se você puder, fique ligadinho, porque o que Deus vai fazer neste lugar, você vai transbordar para a vida de outras que precisam, e essa noite ficará marcada. Esther é alguém que tinha dores. Esther, quando ela está numa certa idade, ela perde pai e mãe. Há uma dor aí, a dor do luto, a dor do abandono. Esther, mas Deus ainda provê que seu primo vai cuidar dela. Porém, uma situação acontecida ali dentro do palácio, Vasti, ela não quer se apresentar diante do rei, porque o rei quer simplesmente que ela vá ali se aparecer, se vender como alguma mulher para mostrar seu corpo. Mas ela está dizendo que o caráter dela não está em jogo e por causa disso Vasti, ela não vai se apresentar. Mas a Vasti não vai se apresentar porque ela acha que isso é o certo? Não, porque há um mover de Deus para que uma história seja mudada. Então entenda uma coisa, hoje Deus está dizendo para mim e para você, essa história ela não vai continuar. Essa história ela não vai mais perdurar, porque foi lido nessa noite que o decreto, se o rei assim achar por benevolência, se o rei achar por bondade que ela possa se apresentar, então o Senhor está dizendo, eu estou te dando autoridade nessa noite, autorização nessa noite para que você
possa entrar na minha presença e pedir aquilo que é necessário para ser arrancado da minha vida, da sua vida, para que a bondade do Senhor, a benignidade verdadeiramente, ela possa estar em nós como fruto do Espírito Santo. Dentro dessa palavra eu quero também trazer para você a transformação, a mudança que vem através também da borboleta. Nós sabemos que a borboleta, ela tem as suas metamorfoses, a qual começa com a largata para depois ir para a borboleta. Esther teve esse comportamento na sua vida. Quando Esther, ela era só uma menina, ela não se achava bela. Talvez alguém olhando para Esther dizendo para ela: você até pode ser até engraçadinha, mas eu não vejo beleza. Quantas de nós já não ouvimos isso lá no passado, dizendo: você não é bonita, você não é inteligente, você não é capaz, você não vai ser uma boa esposa, porque tudo isso foram lançando sobre a tua vida. Porém, hoje o Senhor está dizendo: eu vou mudar o decreto. Aleluia! Esse decreto, ele não vai mais perdurar. Ele não vai mais te acompanhar, porque o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, Ele está neste lugar. Aleluia. E Ele vai mudar a sentença. Esther, ela estava talvez sentindo como alguém que era rejeitada, porque quando você não tem uma mãe, você não tem um pai, assim como eu, na minha nascença, não tive a presença do meu pai, não tive a presença da minha mãe, algumas coisas me sucederam e não foram boas, a ponto de eu dizer: Deus, para que tu quiseste que eu nascesse? Para que eu vim a este mundo? Naquele momento eu não entendia, eu não sabia, mas era para esse tempo vindouro a qual Deus usaria a minha vida. Dentro das minhas dores, da dor e da rejeição, assim também como Esther, era uma menina que estava se sentindo rejeitada, porque alguém poderia agora amá-la, mas ela não tinha seus pais. E a gente sabe, quando a gente não está amparada pelo pai ou pela mãe, vamos sofrer algumas coisas que doem na alma. E eu senti essas dores, porém essas dores eram um processo. Talvez você está pensando: Deus, quanto eu sofri até hoje. Eu sou, até hoje, realmente. Amanhã será um novo dia, uma nova história. E essas dores só serão lembrança. Elas não vão mais te paralisar. Assim como Esther, ela teve naquele momento alguém ali impondo algo para ela. Olha, Esther, vai ter um concurso, que na verdade ela se chamava Radassa, que era, né, com significado de multa. Porém, quando ela vai para o palácio, precisa mudar, porque ainda além disso, de levá-la contra a vontade, porque quantas de nós talvez vivemos este momento de não estar junto com o pai e com a mãe, ter que ser criada pela avó, pelo tio, e isso nos traz dor. Isso me trouxe algumas dores, e às vezes eu perguntava: meu Deus, por que meus irmãos moram com a minha mãe e eu não? Por que com meus irmãos é assim, comigo não? Porque Deus tinha já lá desde o ventre da minha mãe algo para com a minha vida. Aleluia. E não poderia ser como era o nascer dos meus irmãos. E hoje eu entendo, hoje eu compreendo, porque Deus estava me forjando. Esther estava sendo forjada, era só uma menina e tem que ser levada para o palácio. E quando ela chega lá, é só pessoas estranhas. E além de tudo, ela não pode dizer quem ela é. Quer dizer, eu tenho que ainda me anular. Diante de todas as sofrendo, eu tenho que me anular. Eu não posso dizer a minha origem, eu não posso dizer meu nome, eu não posso dizer quem eu sou, porque eu vou correr risco. Mas em tudo isso era a mão do Senhor. Na forma como tudo aconteceu na minha vida, eu não entendi, ao ponto de um momento da minha vida eu querer dar cabo à minha vida. Mas o Senhor, Ele aparece com um amigo meu, parecendo como um anjo. A figura do anjo era meu amigo, dizendo: onde você vai? Eu tinha uma história melhor para que eu pudesse viver no dia de hoje. Deus tem história melhor para nossas vidas. Ele não te trouxe até aqui essa noite. Você não está estudando sobre os frutos do Espírito Santo porque é bonito estudar. Porque não é, porque praticá-los
É difícil, mas porém, quando nós nos colocamos e dizemos, Deus, eu não posso, é difícil, Senhor, mas eu creio. Se o Senhor estiver comigo, tudo se tornará possível, pois a tua palavra é quem diz, tudo é possível ao que crê. E eu estou crendo que o meu amanhã será o melhor, Senhor. Então Esther estava ali, elevada ao palácio. Esther está como ali, alargada, era só um ovinho. Não tem pai, não tem mãe, porque a borboleta vai, coloca os ovos e vai embora. E os ovos ali vão ter que eclodir, vai nascer as largatinhas, elas vão crescer, vão se tornar comilona. Quantas de nós, diante das nossas dores, não pegamos a comida para nos satisfazer? Comemos horrores, nos engordamos e todo o tempo vai passando, porque naquele momento da dor, a gente come, parece que aquela dor passa. Outros vão para prostituição, outros vão para droga, para bebida. E assim é, irmãos. Às vezes você vê alguém nessa situação, ela só tentando sair de dores, a qual ela não tem condição. Então o nosso dever, que hoje estamos entendendo esse processo dos frutos do Espírito, é usar de benignidade. Missionária, mas o que eu vou fazer? Você vai orar, vai pedir para Deus, Deus coloca amor no meu coração. Essa situação me aflige, essa situação não é fácil, mas a bondade, a misericórdia do Senhor, elas nos seguirão todos os dias. Se elas vão nos seguir todo dia, eu tenho que estar dentro da tua palavra. E a tua palavra diz que a benignidade faz parte do fruto do Espírito. Senhor, não é mais sobre as obras da carne, é sobre a obra do Espírito. Esther chega ali no palácio, mas ela vai ter alguém para olhar para ela, para ajudar, que é ali, então, aquele moço que cuida de todas elas. Ele vai começar a dar dicas para Esther. Esther chega no lugar que todas as moças, pelo que a Bíblia diz, elas eram muito mais de beleza, de muito mais esplendor, chamava muito mais atenção. Como você tá bonito. Às vezes nós nos arrumamos, né, irmã? Eu não sou casada, eu não tenho namorado, então assim, eu me arrumo por mim mesmo, para mim mesmo, né? Se o Senhor assim quiser, amém. Se Ele também não quiser, amém também, tá tudo certo. Mas quando mulheres que são casadas, quando você arruma só, você não tá arrumando só para você. Você está arrumando para o seu companheiro também receber um elogio. Mas às vezes ele não vai te elogiar, porque o homem não pensa como a mulher. Você às vezes tem que desenhar para ele. Nem se você desenhar, ele vai entender o desenho. Ele vai te perguntar, mas que desenho é esse? Por que está aqui? Você vai ter que explicar para ele. Homem, já que você não fala, eu desenhei. Eu fui fazer o cabelo, eu fui fazer minhas unhas. O que você acha? Eu estou mais bonita? Ainda assim, ele não vai entender, né, meu pai? Mas me avisava disso daqui? Porque é um raciocínio. E às vezes você se frustra por causa disso. Esther entra ali no palácio e ela vai ter que agora passar um ano trabalhando a sua beleza. Um ano que ela vai ter que ser cuidada. Um ano para talvez ainda ser chamada pelo rei. Mas que é pelo que a gente lê na Bíblia. Se eu estiver errado, alguém pode me corrigir e está tudo certo. Ela não tinha interesse de ser chamada pelo rei. Ela queria se preservar, porque ela era uma jovem, alguém que ela queria fazer um casamento dos sonhos dela. Ela queria fazer um casamento da maneira com que ela pudesse se sentir feliz e se sentir amada. E quantas vezes as pessoas não querem dar casamento para nós? Eu, irmã, tem hora que eu falo, irmã, tá repreendido. Larga a mão disso, irmã. Deixa de ser santa casamenteira. Jesus não tem isso, não. A Bíblia nem fala sobre santa casamenteira. O dia que Deus quiser, Ele prepara para mim. A pastora Léa sabe que eu sou bem assim, irmã. Eu dou umas assim, direta e reta mesmo. Eu digo, Jesus era assim. Por que eu vou ficar enrolando? E, né, eu não sou cebola com tanta casca, né? Então, gente... irmã, porque às vezes as pessoas... elas precisam disso, não é? Quando a gente fica massageando muito o ego das pessoas, não é bom, não é legal. Esther está ali, sendo preparada. Esther está ali porque ela precisa agora, entendendo que qualquer momento ela vai ser chamada. Ela entra numa situação de um ano, talvez como uma lagarta.
ela sabe que ela precisa voar. Mas o processo é difícil. A lagarta, ela fica ali exposta. Ela pode ser que algum dos animais possam pegá-la, ou um ser humano que veio achar um bicho asqueroso, nojento, matá-la, acabar com o sonho dela de ser a borboleta e voar, conhecer algum jardim. Quanto isso não aconteceu na minha vida e na tua vida? Talvez a gente teve momentos de contar sonhos, desejos nossos para outras pessoas que tiveram a maldade de nos dizer: você não vai conseguir, para de ser louca. E quantas vezes eu não fui, é louca, você é sonhadora. E isso às vezes a gente recebe como uma palavra que não vai fazer você crescer, mas vai fazer todo o teu sonho morrer dentro de você. E às vezes você vai tomar caminhos que não era o caminho que você gostaria de tomar. E você vai continuar carregando essa dor dentro de você. Você vai ter essa dor carregando, dizendo e pensando: eu poderia ser alguém assim, eu poderia ter sido alguém desse jeito. Mas eu quero dizer para você, ainda é tempo, enquanto a vida é esperança, enquanto você serve um Deus que tudo pode, os teus sonhos é possível, porque Ele disse que tudo é possível que crê. E se você pedir certo, Ele vai te entregar, porque Ele disse que muitas vezes eu e você não recebemos porque pedimos errado. Então já entendemos a resposta. Então a partir de hoje nós precisamos começar a pedir corretamente. Aleluia. Senhor, no meu coração há mágoas. Senhor, sabe quando aconteceu aquela situação? Eu fiquei magoada, eu tive raiva. O meu sentimento não era de bondade. Era que aquela pessoa sofresse o quanto eu estava sofrendo. Mas hoje eu entendo, Senhor, porque o fruto do Espírito está na minha vida. E o Senhor tem dito, Senhor, a cada fruto da mansidão, aleluia, que eu não posso falar gritando, sendo ácido com outras pessoas, porque isso vai provocar ira, Senhor. Hoje, Senhor, me ensina a falar com mansidão. Senhor, eu não tinha equilíbrio, saía gastando que nem uma coisa, não tendo condições nem de pagar, e aí não conseguindo dormir, Senhor. Mas me dá equilíbrio, traz o equilíbrio, Senhor. Eu preciso ter equilíbrio na minha vida emocional, na minha vida sentimental, na minha vida financeira, mas principalmente, Senhor, na minha vida espiritual e o meu ministério. Porque se eu não estiver dentro desses padrões, Senhor, dos frutos do Espírito, eu estou fazendo tudo em vão. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: unidade te alcança, o meu amor te alcança, a minha bondade sempre te alcançou. E se você está aqui é porque a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias ela se renova na minha e na sua vida. Ainda quando nós olhamos e dizemos: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não posso, mas o Senhor diz: eu sou aquele que pode todas as coisas. Eu sou aquele que estive com Moisés. Fui eu que fui lá e falei para ele: vai ter livramento sim. Aleluia. Então o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: vai ter mudança sim. Aleluia. Você não nasceu essa história, eu nasci assim, eu vou morrer assim. É a música lá do mundo, irmã. Você nasceu, você conheceu Jesus, tudo velho ficou para trás. Agora tu é nova criatura. É Cristo Jesus. Lembra disso. Você nasceu. Quando o seu nascimento talvez possa você dizer: foi a pior catástrofe, foi a pior coisa que me aconteceu. Eu poderia ter morrido, eu poderia ter isso e aquilo, mas não, aconteceu da forma como deveria, da forma como o Senhor queria, porque Ele precisa usar a sua vida em prol de outra. Você precisa transbordar essa mudança do fruto do Espírito através de outras vidas. Porque quando você trouxer o fruto do Espírito para a tua vida, tudo vai mudar. Às vezes você é casada, eu não te conheço, eu não sei, mas eu sei, né, que às vezes quando é casado você fala: Senhor, Silda, tô cansada de orar, Jesus, eu não aguento mais, eu vou largar de mão, não vou orar mais. Mas o Senhor está dizendo: onde está a bondade? Onde está o fruto da benignidade? Ele pode ser assim. Mas eu vou contar um testemunho bem rapidinho. Tinha uma irmã que todos os dias ela ia para casa do Senhor, e o marido é cachaceiro. Daquele que chegava em casa, fazia bagunça, quebrava tudo. Sabe o que ela começou a fazer? Ela fez? Foi na loja, comprou uma Bíblia
e comprou um terno. Todo dia essa mulher, antes de ir pro culto, ela colocava lá a Bíblia e o terno dizia pra ele, tá aí ó, seu terno é sua Bíblia. E ele falava horrores pra ela. Palavra de baixo escalão, não quero saber, e era baixo escalão, irmão. Mas ela perseverou no fruto da bondade para que a vida daquele homem. Ela poderia dizer, Deus mata, acaba com esse homem, não aguento mais, me deixa livre, me deixa viúva. Mas não, ela foi orar. Ela todo dia fazia isso, até que um dia, aí chegava na igreja, punha a bolsa dela e assim, não queria sentar, não, esse lugar do meu esposo. Deus vai fazer a obra, ele vai ser um obreiro da casa do Senhor. As irmãs falam, essa irmã é louca, além de tudo. Mas ela deixava. Irmã, um dia ela está lá na casa do Senhor. Quem entra pelas portas? Quem entra com a Bíblia? Quem entra com um terno? O esposo. Porque essa mulher usou o fruto da benignidade, da bondade, em orar, em buscar, em persistir pela vida do esposo. Então, se nós deixarmos no nosso coração o rancor entrar, a mágoa entrar, mano, nós não vamos orar. Eu vou falar pra vocês porque eu vou ser sincera. Eu não sou santa, mais santa que vocês, né? Porque tem hora, irmãos, se a gente deixar a obra da carne, ela impera. E eu digo isso pra vocês que hoje, mas eu passei uma luta pra chegar neste lugar. E teve uma hora que eu disse, Jesus, mata a Beth, velho. Eu não saí da minha casa para ir para Goiás, para Morrinhos, simplesmente para um passeio. Eu estou indo porque o Senhor disse que coisas grandes, tremendas, extraordinárias, o Senhor vai fazer neste lugar. Então, Satanás, sabendo disso, está procurando fazer com que eu perca a minha vitória. Mas eu não vou perder. Eu não vou perder. E aqui chegamos para a honra e a glória do Senhor. Mas que a Beth venha aqui, eu digo, Jesus mata ela, porque se ela ressuscitar, vem mais 7 com ela. E aqui não pode mais não. Então nós temos que sermos vigilantes, perseverantes. Esther, ela está ali no momento de clausura. É 1 ano. Talvez você está vivendo esse momento em que a borboleta entra no casulo. E ela precisa de deixar quem ela é. Porque ela é uma largata, irmãos. Ela já comeu demais para ser a largata, para ir para o casulo, se desfazer para ela se tornar uma borboleta. Aleluia. E entrar no casulo não é fácil. É verdade. Não é fácil. Mas agora você vai abrir essa sacolinha aí de novo. Hoje você consegue entender o que é ter o fruto da benignidade, mano? Você consegue entender o quanto esse fruto ele trará vida para sua vida? Porque você não vai mais viver num momento de dores, você não vai mais ficar vivendo na tentativa que você é. Lembre-se, você é o que Jesus acredita que você é. Porque quando o Senhor te criou, te formou, te separou para uma obra nessa terra, não foi para ser uma derrotada. Não foi para você puxar a cadeira da vítima e sentar e dizer, olha, Senhor, tudo que estão fazendo comigo. Não, é para você usar os frutos do Espírito e reverter isso e entrar na sua vida espiritual como uma mulher que se posiciona, uma mulher que vai guerrear contra o inferno, saquear vidas do inferno, porque quando nós temos a bondade, o amor, a mansidão, o equilíbrio, o domínio próprio dentro de nós, que são os frutos, os 9 frutos do Espírito, todos, agora fugiu algum, mas você tem que fazer eles produzir dentro de você. Encher o teu ser. E se ele enche o teu ser, irmão, essas coisas aí vão passar a ser fichinha. É verdade. Quando acontecer, você já vai falar assim, eu tô te vendo, Satanás. Eu sei que é tu, mas aqui não. Aqui há alguém que busca viver o fruto do Espírito Santo. Há alguém aqui que ainda procura, junto com o Espírito Santo, ser alguém fiel ao Senhor. Porque a obra da carne, ela não pode mais proceder na minha vida. Porque eu as matei, diz, agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Eis que tudo novo se fez. E o que era velho ficou para trás. Aleluia!